O Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, comemora 140 anos de existência. Criado em 29 de novembro de 1874, por iniciativa de advogados, juristas e professores da Academia de Direito do Largo São Francisco, o IASP, precursor da Ordem dos Advogados do Brasil, participou de momentos relevantes para a história do Brasil, contribuindo inclusive e decisivamente para que o país reconquistasse a sua democracia. No programa de hoje, o advogado, especialista em Direito Civil e Tributário e doutorando em Direito Comercial Comparado, e mais do que isso, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, Dr. José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro. Dr. José Horácio, é um enorme prazer tê-lo aqui conosco hoje. Seja muito bem-vindo. Contamos também com a participação do Dr. Leopoldo, presidente da OAB Tatuapé. Dr. José Horácio, gostaria eu de parabenizá-lo por essa sua gestão no Instituto dos Advogados de São Paulo, que tenho acompanhado como diretora, vejo a maravilhosa gestão que tem sido feita e gostaria que o senhor nos apontasse qual é a relevância histórica do Instituto dos Advogados de São Paulo para o nosso país e o que representa esses 140 anos, essa comemoração dos 140 anos. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos, especialmente a doutora Fabiana, o doutor Leopoldo, agradecer o convite de participar deste programa, que tem tido realmente uma audiência muito grande, e mais do que audiência, esta audiência ela decorre dessa prestação de serviço, de conteúdo, de explicação de diversos conceitos jurídicos e do funcionamento de muitas instituições, como é o caso do Instituto dos Advogados de São Paulo. Esses 140 anos, nós somos a instituição jurídica mais antiga do Estado de São Paulo, a segunda mais antiga do país, e temos, não só pela história, uma responsabilidade muito grande, porque o Instituto não congrega, apesar de o nome dele ser Instituto dos Advogados, não congrega apenas advogados. Nós temos também membros da magistratura, do Ministério Público, não só como associados, mas também como membros do nosso conselho deliberativo. Isso faz com que o Instituto tenha uma característica realmente especial de casa de cultura jurídica que abriga todas as classes jurídicas, diferentemente de uma entidade associativa que congregue apenas os interesses de uma das classes. Eu tenho acompanhado alguns eventos promovidos pelo IASP, aliás, com muita competência, eu diria, e eu vejo que o IASP hoje congrega profissionais do mais alto gabarito. Aliás, eu gostaria até de dizer que, isso é uma opinião pessoal, eu acho que o IASP hoje ele representa uma marca no meio jurídico, porque fazer parte do IASP para muitos profissionais hoje seria uma honra. Na verdade, os profissionais que congregam, que participam do IASP, todos eles, aliás, como funciona para ser membro do IASP hoje? Bom, antes de explicar o critério de ingresso no Instituto, é interessante colocar em termos de números hoje das 3 principais instituições que nós temos na advocacia. A ordem, que é uma inscrição obrigatória para exercer a profissão, você tem que estar inscrito na ordem, passar no exame de ordem. Hoje nós estamos com cerca de 350 mil advogados inscritos. A Associação dos Advogados de São Paulo, que é uma prestadora de serviço para o advogado militante, congrega hoje 93 mil advogados. E o Instituto são 950. Por que a diferença tão grande, né? Porque exatamente para o ingresso não é uma adesão basta querer. Você tem que ser indicado por 3 membros do Instituto e o seu currículo é um currículo que é submetido a 2 pareceres e votado numa reunião de conselho mensal. Como requisitos para poder submeter a necessidade de demonstração de cultura jurídica, que pode ser tanto através de publicações, como de estudos, títulos acadêmicos, né, e trabalhos profissionais de relevo. Evidentemente, além obviamente, do critério ético idôneo, de idoneidade, que tem que ser, que é um critério obrigatório. Então, isto faz com que haja realmente um grande filtro de ingresso que, de certa forma, revela um outro problema grave nosso, que é o problema do ensino jurídico, né? Hoje você tem
uma quantidade desses 350 mil advogados, um número muito pequeno que realmente tem são detentores de uma técnica, da boa técnica, suficiente para se destacarem, né? E isto é uma necessidade que nós temos que reverter esse quadro, né? Temos que reverter esse quadro. E eu gostaria de insistir um pouco mais na questão da comemoração dos 140 anos, doutor José Horácio. Primeiro, qual a relevância desses 140 anos, qual a relevância histórica do IASP para o Brasil, na sua opinião? Muito bem, 140 anos para o Brasil é uma marca inigualável, né? Infelizmente o Brasil não tem, é um país jovem, né? Comparado com os maiores países aí do mundo, e dentro do país você ter 140 anos, né, considerando a própria independência do país, o período republicano, quer dizer, o Instituto ele antecede inclusive a formação da República, né? Então, ter essa história, né, ela já por aí denota a relevância da data. Mas evidentemente a história ela nos inspira, ela serve de holofote que ilumina o nosso caminho. E o caminho do Instituto sempre foi um caminho de vanguarda, um caminho de orientação aos passos que devem ser dados. Por isso que nesses 140 anos o Instituto realmente está se voltando a implementar práticas que são práticas para os desafios que nós enfrentamos na advocacia, como capacitação de mediadores e conciliadores, que é um novo mercado, a própria questão da arbitragem também como uma solução de controvérsias, ampliação de publicações que levam o pensamento das pessoas de todas as classes jurídicas, como nós temos, magistrados, membros do Ministério Público, numa única publicação, o que é absolutamente inédito. A ampliação de livros e revistas patrocinados pelo Instituto em conjunto com outras editoras, com caráter científico, a criação de um programa de pós-graduação também, enfim, são medidas que efetivamente colaboram com a melhoria do ensino jurídico e do manejo da técnica. O IASP ele é sempre consultado quando o assunto é, por exemplo, um questionamento, uma questão em que o direito ele é colocado ali em xeque, ou que, por exemplo, por exemplo, nas alterações das normas jurídicas, as novas leis que surgem, quer dizer, o IASP ele é sempre consultado. E, aliás, Fabiana, acho que é importante mencionar também que em 1830 foi criada a OAB. E o IASP, acho que ele antecede a criação da OAB, e ele que dá origem à ordem? Esse momento histórico é muito interessante. O Getúlio Vargas, em 1930, edita um decreto, exatamente no artigo 17. Esse decreto ele tinha o objetivo de organizar as cortes de apelação. E no artigo 17 desse decreto, ele cria a Ordem dos Advogados Brasileiros. O objetivo era realmente criar um órgão que pudesse organizar os advogados que estavam formados, então, desde 1827 ao longo do tempo. E ficou estabelecido nesse decreto que os institutos de cada estado, porque tem o Instituto dos Advogados de São Paulo, tem o Instituto dos Advogados Brasileiros, que é o mais antigo, que tem 170 anos, foi o primeiro criado, o Instituto é o segundo, e tem em todos os outros estados, Bahia, Pernambuco e por aí vai, Minas Gerais. Então cada instituto do seu estado teria a responsabilidade de organizar a ordem dos advogados local. E foi isso que aconteceu. Houve uma eleição, Plínio Barreto, que então era o presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, foi escolhido para presidir, ser o primeiro presidente da ordem, com a incumbência dessa organização. E o que ele fez? Solicitou então aos tribunais que estavam instalados que fornecessem a lista dos advogados que estavam praticando naqueles tribunais, exercendo a advocacia. Vejam, era um momento onde as pessoas se conheciam, né? Então a comprovação para você exercer a sua profissão era por conta do relacionamento que você tinha no tribunal. Tanto que naquela época, antigamente, existiam os chamados rábulas, né? Que eram aqueles que eles não tinham um diploma, né? Mas tinham a prática e trabalhavam no foro, né?
E era uma situação que à época até era admitida. Muito bem, então, essa necessidade de colocar isso em ordem. Por quê? Porque já estava aumentando demais o número de advogados que estavam se formando, né? Então o Instituto começa essa organização e promove, em 1932, a eleição, no final de 32, uma eleição para então aí a diretoria e um conselho da Ordem dos Advogados, que é muito interessante, era um conselho de 21 pessoas, e o Instituto indicou 11, ou seja, mais do que a maioria desse primeiro conselho, e os outros que foram eleitos, a história conta que a maioria eram membros do Instituto. Então, quer dizer, naquele momento, né, até por ter esse caráter de congregar realmente as pessoas que se destacavam, o Conselho da Ordem naquela primeira gestão era praticamente de membros do Instituto, não é? O Instituto continuou colaborando com a Ordem intensamente, indicava 1/6 do quadro de conselheiros. Isso foi até o Estatuto Novo da Advocacia, em 1994, e aí deixou de ter essa indicação dessa bancada do Conselho, mas permanece o fato de que todo presidente do Instituto é membro honorário do Conselho, com direito à voz, né? Isso permanece na nossa lei que rege a nossa profissão. Muito interessante. Uma aula de história. Aliás, a aula do IASP fala da história dos advogados, da advocacia, uma construção. Eu acho que grande parte da nossa evolução como profissionais se deve também ao trabalho do IASP no decorrer dessa década. E, assim, além disso, os 140 anos agora, que 2014, né? Como vamos comemorar esses 140 anos, José Horácio? Bom, a melhor das comemorações para nós é deixando um legado cultural, né? Perfeito. Então, isso é feito com publicações. Porque as publicações hoje, quer seja na mídia eletrônica, quer seja física, que ainda é uma realidade muito grande da nossa cultura jurídica, nós somos ainda muito apegados ao papel, né? Então, o Instituto está promovendo a publicação de um livro que conta exatamente essa história dos 140 anos do Instituto, mas com uma narrativa. Então ele não é um livro de história, é um livro que relata fatos feito por um historiador, mas é um livro que traz um romance amarrando todos esses pontos importantes ao longo desses 140 anos. É um livro para você poder deixar na sua cabeceira, levar para ler, enfim, é uma proposta inclusive até interessante, né? Diferente, vamos dizer, de uma proposta tradicional de um livro histórico. Conhecer a história da advocacia através do livro dos 140 anos do Instituto. Nós vamos por um rápido intervalo e nós já voltamos falando de IASP, falando de novas alterações normativas, falando com o presidente do IASP, que hoje nos brinda com esses conhecimentos, com essa história, que é a história do direito, que é a história da própria cidadania, a história da própria sociedade. Nós já voltamos. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.
Nós voltamos com o programa Questão de Justiça, hoje falando sobre o IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo, que deu origem à própria OAB. Aliás, Fabiana, né, queria até mencionar que a Fabiana faz parte do IASP, aliás, tem uma profissional de destaque no meio jurídico e faz parte do IASP, e o doutor Horácio, doutor José Horácio, falava dos 140 anos da comemoração. Queria até aproveitar, aliás, eu trouxe esse livro aqui, nem conversei com a direção, mas eu faço questão aqui de mencionar, é uma revista nacional de direito de família e sucessões, que é o número 1, doutor José Horácio, que aborda artigos de destaque. Eu gostaria até de mencionar, de destacar aqui, esse livro da editora Lex Magister. Esse livro, na verdade, essa revista, ela foi escrita através de artigos dos próprios representantes e membros do IASP. Esse é um resultado de um trabalho de comissões de estudos que nós temos no Instituto. Hoje nós temos mais de 50 comissões de estudos operando. Essas comissões, elas são sempre presididas por um membro do Instituto, mas tem a participação, muitas vezes, de pessoas que não são membros do Instituto. Por qual razão? Porque nós temos algumas comissões, como a de bioética, que não são exclusivamente da área do direito. Você necessariamente precisa, para um aprofundamento da questão, ter pessoas da área médica, para você poder fazer o enquadramento jurídico corretamente. Na parte da comissão de estudos, por exemplo, de tributário e finanças, existem contadores, administradores, ou seja, o Instituto, no âmbito das suas comissões de estudo, como um grupo de trabalho, como um grupo de estudos, ele tem pessoas que não são membros, apesar de sempre ser presidida por um membro. Agora, na verdade, doutor, aliás, participei até do último evento do IASP, essa com uma palestra fantástica, proferida pelo Dr. Marcos da Costa. Aliás, minha pergunta vem dentro desse viés. Como que o senhor avalia, como que o doutor avalia a sua gestão no IASP, no Instituto? Bom, sempre difícil você falar do que você está fazendo, né? Acho que é importante a gente colocar em destaque o que o Instituto, qual a missão do Instituto, como ela está sendo cumprida, essa missão nessa gestão. Como eu estava dizendo, a revista já é o resultado de um trabalho de uma comissão de estudos. Então, nós deixamos muito claro, desde o início, esse era o projeto, nós estamos na metade da gestão, elas são 3 anos, estamos na metade dela, 1 ano e meio, e o nosso objetivo era ampliar a participação do associado dentro do Instituto e ampliar os horizontes culturais do Instituto. Essas são as 2 grandes diretrizes dessa gestão. Então, hoje nós temos nos nossos eventos e no que o Instituto está fazendo, em termos também de publicações, além dos eventos, um envolvimento muito maior do quadro associativo. Isso faz com que a projeção dele necessariamente, obrigatoriamente, seja maior. Além disso, nós saímos, vamos dizer, da nossa sede, buscando a participação em eventos como o que nós temos um convênio com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Então, nós já, por 2 anos já fizemos um colóquio com os professores da Universidade de Lisboa, uma das mais renomadas do mundo, com os associados e professores do Instituto, debatendo temas da importância de Portugal e do Brasil, e fizemos, dentro desse nosso trabalho, de levar o Instituto além da nossa sede para debater no Congresso Nacional e no Poder Judiciário as grandes questões. E como isso é feito? Toda vez que tem um projeto de lei, ou o Instituto pode sugerir um projeto, nós debatemos isso internamente, pode até nascer por uma comissão de estudos ou por um único associado, e a nossa regra é isso é levado numa reunião de diretoria e conselho conjunta, que ocorre uma vez por mês, e esse assunto é debatido. E só quando ele é aprovado, que ele pode ser levado adiante como uma posição institucional. Presidir o IASP é um desafio? Não tem a menor dúvida.
Mas é um desafio maravilhoso, porque o convívio com pessoas de alto nível e o conhecimento de questões que estão além da nossa questão profissional, né, do ambiente de trabalho que nós estamos inseridos, nos dá uma capacidade de crescimento inigualável, né? Bom, eu gostaria de perguntar um pouco com relação aos novos advogados que estão entrando no mercado de trabalho agora e têm uma certa dificuldade para recolocar esses advogados. Como que o IASP pode auxiliá-los? Muito bem, o Instituto tem há cerca de 15 anos uma comissão dos novos advogados. Essa comissão, ela cuida de aproximar o Instituto dessa classe, dos advogados que estão se formando. É um caminho muito interessante, porque pelo critério de ingresso no Instituto, como eu já expliquei, você naturalmente acabava afastando as pessoas jovens. Por quê? Porque elas precisam de tempo para construir um currículo. E além disso, elas precisam, o direito basicamente, sem experiência, ele não se sustenta. Aliás, você toca num ponto muito importante, primordial, eu também sinto isso na ordem. As lideranças acabam sentindo a necessidade de incentivar as novas gerações. E a grande dificuldade realmente é que os jovens participem dos destinos daquela instituição. E é interessante que quando incentivamos as novas gerações, quer dizer, aqueles mais experientes falam, poxa, mas só jovens, né? Nós somos fiéis, nós participamos, nós estamos juntos, né? Então, como fazer para congregar na verdade, somos todos uma camada só, mas como congregar experientes com os profissionais mais jovens? É claro que todos dentro de uma linha de conhecimento. Eu, honestamente, não vejo nenhuma dificuldade nisso, especialmente num ambiente como o ambiente do Instituto, que é um ambiente de altos estudos e de cultura jurídica. O que nós fizemos com a Comissão dos Novos Advogados foi uma oportunidade do jovem poder participar desse ambiente, não como associado, mas como um órgão ali onde eles poderiam se reunir e ali ter não só o seu aprimoramento profissional, mas também poder construir um acesso ao Instituto no futuro, né? Eu, com muito orgulho, eu sou egresso da Comissão dos Novos Advogados. Eu comecei quando a comissão ela foi instalada, né, logo no início, e vejo exatamente isto, essa ligação do jovem com o experiente faz com que você tenha aquela dinâmica, aquela energia que o jovem tem, o ideal, né, de realizar, de concretizar as coisas, mas no rumo certo, porque o experiente ele consegue colocar balizas, né, e trazer subsídios que fazem com que você possa caminhar com mais velocidade, porque você vai estar caminhando na direção certa, né? Então, hoje o Brasil está passando um momento, saindo do nível do Instituto, né, falando de lideranças, passando por um momento assim, muito importante, que é um momento de mudança, em todos os níveis de lideranças. Ainda não sei se acontecerá nessas eleições, mas assim, isso já se vislumbra com muita clareza a necessidade de outras pessoas tomarem a frente, né, desse cenário. Se a gente for olhar para o âmbito privado, os executivos de instituições financeiras, de grandes corporações, estão todos na faixa dos 40 anos de idade. Os conselhos dessas instituições, aí sim, tem pessoas com mais experiência de mercado, exatamente no sentido de aconselhar para as diretrizes, mas para a própria gestão, eu acredito que, até porque nós não podemos comparar o passado histórico em termos de até o acesso à informação e o acesso às oportunidades que nós temos hoje. Hoje existe uma velocidade tremenda com relação a isso. Nossa, não bastasse tecnologia, né, Fabiana? E por falar em tecnologia, eu queria perguntar como o IASP acompanha a implantação do processo judicial eletrônico. Eu agradeço a questão, ela é muito importante, porque o Instituto foi o pioneiro no debate desse tema, mas não pela questão do pioneirismo, mas pela relevância da preocupação, tanto que o que nós fizemos? Nós fizemos um evento, foi o primeiro evento que se discutiu esse assunto, foi realizado no auditório da Justiça Previdenciária,
que foi o primeiro processo judicial eletrônico implantado no estado de São Paulo. Eles fizeram um projeto piloto e ali tinha uma experiência muito rica, foi até simbólico ser feito lá. E nós, o Instituto, fez isso, apesar de ter capitaneado, mas fez isso em conjunto com a Ordem dos Advogados, com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, com a Associação dos Advogados, com o CESA, com a Secretaria Nacional de Reforma do Judiciário, com o Tribunal de Justiça de São Paulo, com o Tribunal Regional Federal, com o Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, nós unimos todos os interessados para que pudessem ali começar um diálogo para um desafio que é muito grande. Não é mais concebível, crível, imaginar que você precisa deslocar um ser humano para levar um pedaço de papel, para botar em uma chancela, para isso se transformar na defesa de um interesse. Nos dias de hoje. Mas, por mais que seja necessário a implantação de um meio muito mais objetivo, para que você possa ter a sua energia empregada no estudo e na produção daquela defesa, e não no deslocamento dela para você do processo, ainda não temos uma realidade de infraestrutura acessível a todos os advogados. Agora, quer dizer, já apimentando essa questão, quer dizer, essa tecnologia chegou de uma forma muito abrupta na realidade do profissional do direito, diria. Quer dizer, tudo isso ingressou sem que o profissional estivesse preparado, principalmente os mais experientes. Quer dizer, tem conhecimento, mas ainda não tem a facilidade no trato com essas novas questões, né? Eu sinto isso por alguns colegas advogados que ainda não têm facilidade com o uso da tecnologia. Se não bastasse que a tecnologia, ela faz parte, ela é amiga e ela é necessária. Psicologicamente falando, não vivemos mais sem tecnologia. A questão, assim, é muito clara, né? A implantação de um processo judicial eletrônico, no nível que é assim, tão diferente de você falar de capital de São Paulo, falar das cidades dentro do estado de São Paulo, falar com relação às cidades dos outros estados. Levar em consideração que nós temos tribunais diferentes. Nós temos um tribunal que cuida de matéria do trabalho, que tem competência federal. Temos tribunais que cuidam de matéria estadual, federal. São gestões totalmente diferentes. Como organizar tudo isso para que se não bastasse que o profissional de direito ele é um pouco conservador, quer dizer, ele é muito conservador, sim. O direito ele é conservador. Eu acho que essa quebra de paradigmas, eu acho que, quando falamos de tecnologia, falamos em quebra de paradigmas, eu acho que essa quebra de paradigmas já traz uma dificuldade profissional, quer dizer, a mudança. Mas assim, o fato é que isso é absolutamente necessário. Isso não se discute. A forma como ele foi implantado, que se discute. E que foi, de fato, assim, abrupta. O argumento de, se a gente não começa, nunca vai reverter essa situação, não está correto no meu modo de ver. Processo judicial eletrônico é cultura. E cultura, você não vira a chave de um dia para o outro. Tem uma situação que eu tenho acompanhado lá no IASP, que eu gostaria que você falasse um pouco para nós, José Horácio, que é com relação à Sociedade de Advocacia Individual. Como o IASP tem trabalhado isso? Bom, isso foi uma iniciativa do Instituto dos Advogados de São Paulo. Na verdade, nós verificamos uma situação assim, de absoluta desigualdade. Por qual razão? Porque o Código Civil foi alterado por uma lei, depois de muita discussão, muito debate, e criou a chamada sociedade unipessoal. Essa sociedade unipessoal é aquela que permite que você constitua uma pessoa jurídica com apenas um sócio. Ou seja, você não precisa mais correr para pedir ajuda para o seu irmão ou para o seu vizinho, para o pai, para a mãe, dar uma cota só para você cumprir uma formalidade e constituir a sua sociedade. Isso foi um grande avanço, né? E isso está permitido para todo mundo, menos para o advogado. E por que não está permitido para o advogado? Porque nós somos regidos por uma lei especial, o Estatuto da Advocacia. Então, enquanto não houver uma previsão nesse sentido no Estatuto da Advocacia, o advogado ele precisa de uma ou mais de uma pessoa para constituir uma sociedade.
Muito bem. Como nós temos isso organizado em termos de estrutura de uma sociedade? Esse é um assunto bastante importante, porque nós temos hoje um cenário de 20 mil sociedades de advogados em 850 mil advogados no país. Então vejam, existe aí um universo enorme, né, de advogados que poderiam se organizar e se estruturar melhor. Nós vamos por um rápido intervalo, nós já voltamos com o Dr. José Horácio falando sobre assuntos atuais, assuntos dinâmicos, assuntos de interesse dos advogados e da própria sociedade. Nós já voltamos. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Voltamos com o programa Questão Justiça, hoje falando sobre o IASP, falando de assuntos do direito, mas eu gostaria até de aproveitar o momento de, mais uma vez, mostrar essa Revista Nacional de Direito de Família e Sucessões, para você, profissional do direito, que quiser acessar assuntos, artigos de grandes profissionais de renome, então está aqui, Revista Nacional de Direito. Eu gostaria também de saudar a direção do programa, direção da família Siglione, Hilda Siglione, toda a equipe do programa. Aliás, o programa Questão de Justiça ultimamente, né, Fabiana, fazendo um debate e fazendo aqui um debate entre juristas. Mas hoje, de uma forma diferenciada, eu e a Fabiana estamos aqui para suprir aquela ausência de alguns colegas que sempre estão conosco aqui, que eu deixo aqui saudações, que é o Marco Kojorowski, Raul Jafé e toda a equipe que estão fora do Estado também gravando e fazendo ali a comunicação efetiva. Mas, dentro dessa perspectiva, Fabiana, eu acho que temos que voltar naquele assunto importante que o Dr. José Horácio falava. Que é da advocacia individual, né? Das sociedades individuais dos advogados. Eu falava exatamente do enorme mercado que nós temos para a constituição de sociedades. Hoje nós temos 850 mil advogados e só 20 mil sociedades de advogados. Qual a importância de você ter uma sociedade? A sociedade, ela lhe dá algumas condições diferenciadas de trabalho. Você tem mais organização em ter uma sociedade e, do ponto de vista tributário, você tem vantagens na parte de recolhimento de tributos, ou seja, taxas menores do recolhimento de tributos numa estrutura societária. Muito bem, como eu dizia, se a lei, o Código Civil, alterou e permite que hoje exista a figura da sociedade unipessoal, o termo mais sociedade não indica que ali sejam duas ou mais pessoas. Você pode ter sociedades com apenas uma pessoa. Por que não os advogados poderem também ter esta possibilidade? Então nós apresentamos um anteprojeto para a Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal, que evidentemente é o legitimado, no nosso modo de ver. Quando se diz legitimado, não que não se possa apresentar e ter congressistas que apresentem projetos de lei, mas no modo de ver do Instituto deveria ser feito pelo Conselho Federal da Ordem, por ser uma alteração do Estatuto da Advocacia. O Instituto fez um anteprojeto, debateu este anteprojeto amplamente, com a Associação dos Advogados de São Paulo, com a Ordem dos Advogados
na seccional de São Paulo, evidentemente dentro do próprio Instituto. Chegamos num ponto de amadurecimento com o apoio da ASP, com o apoio da Ordem de São Paulo. Apresentamos esse anteprojeto no Conselho Federal e nós estamos na iminência dele ser realmente aprovado, porque houve uma outra situação que auxilia muito nessa estrutura, que é a aprovação do chamado Super Simples, que é um tratamento diferenciado que reduz ainda mais a carga tributária para quem faz parte de uma pessoa jurídica. Ou seja, hoje, se nós estamos falando aqui de uma sociedade, 20 mil sociedades em 850 mil advogados, o maior número de pessoas não estão enquadradas em sociedade de advogados. Só aproveitar e explicar para o telespectador, que às vezes o telespectador acha que, por exemplo, a sociedade de advogados é aquela que é registrada na junta comercial, mas não, a sociedade de advogados é aquela registrada na OAB, através de um número específico, através de um registro específico. É isso. E também para o exercício da advocacia, você não precisa ter uma sociedade. Aliás, quem tem a prerrogativa do exercício profissional é o advogado pessoa física. A Constituição, em termos de sociedade, é para você ter uma condição de trabalho melhor e também, né, essa questão tributária. Agora, na hora de pagar o tributo ali, né, na verdade, então, o que acontecia na prática, né? A gente vê um número enorme de pessoas que não pagam os tributos, o que é uma coisa errada, evidentemente, mas por ser um valor alto, numa tributação de pessoa física, são 27,5%. Se você vai para uma pessoa jurídica, você está ali numa faixa entre 13% e 15%. Agora, com o Super Simples, a primeira faixa, você está em 4,5%. Então, você tem o benefício, né, de exercer sua profissão legalmente, dentro de uma estrutura de sociedade, e pagar os seus tributos numa faixa de 4,5%, e se organizar para a sua vida, enfim, para uma construção de patrimônio regular, é um grande benefício para uma enormidade de advogados. Seria interessante a gente explicar que o Super Simples tem regras específicas que precisam ser analisadas para ver se aquela sociedade individual está dentro daqueles requisitos, né? O que o Instituto fez, né, nossa preocupação com relação a isso, nós pedimos para o nosso decano dos ex-presidentes, que é o Ives Gandra da Silva Martins, que é um tributarista talvez hoje o mais renomado no nosso país, pedimos um parecer sobre esse anteprojeto e que ele fizesse essa avaliação com relação ao enquadramento do Super Simples, para que não parasse dúvidas, que essa que é a grande preocupação, que a alteração do Estatuto da Advocacia com a criação dessa sociedade de advocacia individual pudesse haver um enquadramento pela Receita com a indicação de um CNPJ e, evidentemente, o enquadramento de todo o regime tributário que é destinado a uma pessoa jurídica. Foi uma grande vitória da advocacia a aprovação do Super Simples. Foi um trabalho que eu acompanhei de perto o presidente do Conselho Federal, Marcos Vinícius Furtado Coelho, porque iria ser vetado o dispositivo que aplicava aos advogados o benefício do Super Simples, para os advogados, corretores de imóveis, seguros e fonoaudiólogos. E houve uma união nesse sentido e uma pressão muito grande e não houve o veto. E aí esse enquadramento, que é um enquadramento realmente muito benéfico para a advocacia. Realmente o regime do Super Simples é um regime de tributação super simplificado, além de ser muito mais barato, ele é muito simplificado, né? Então você tem a organização em sociedade individual com o benefício de um Super Simples, que é uma tributação super reduzida. Então, isso viabiliza a organização da sociedade, isso dá mais estrutura para o advogado trabalhar com uma redução de custos muito grande. Veja, nós estamos colocando um pouco de ênfase aqui na questão do tributo, né? Porque de fato esse é o benefício mais evidente. Mas o que a sociedade tem que entender é que o advogado que vai se beneficiar dessa estrutura, ele vai ter uma condição de advocacia melhor. E ao ter uma condição de advocacia melhor, ele vai prestar um melhor serviço e o beneficiado vai ser o cidadão, vai ser a sociedade.
Então, esse sem dúvida nenhuma, é o maior ganho que nós temos nesse projeto. Com certeza. Agora eu vou falar um pouco, Leopoldo, como mulher, entendeu? E aqui já reverenciando a nossa diretora secretária do IASP, a doutora Raquel, em nome das IASPAs, né? E gostaria de perguntar ao doutor José Horácio, na verdade pedir que ele explicasse um pouco a história das IASPAs e mencionassem a quantidade de mulheres que existem hoje no Instituto dos Advogados, como vem aumentando este grupo, e a importância da mulher como advogada, né? Muito bem. O Instituto, por ser uma entidade muito tradicional, né, como já falamos, 140 anos, a mais antiga do Estado, ela reflete o que é a tradição de um curso de Direito, né, onde só as mulheres começaram a ingressar na Faculdade de Direito muito tardiamente, né. Basta a gente imaginar que só em 1977 a mulher passou a ter o direito de se divorciar, quer dizer, uma situação onde ela era tratada sem uma autonomia, né? Muito bem. Em razão disso, no nosso quadro associativo, dos cerca de 950 associados, nós temos 150 mulheres. Então, um número assim pequeno, levando em consideração não só demograficamente, que hoje a mulher representa 51% da população, mas especialmente hoje os postos de trabalho que são ocupados pelas mulheres. O que exatamente é esse movimento que nós estamos fazendo no Instituto? É poder colocar um holofote para avaliar se essa situação é uma situação onde alcançar esses postos tem sido feito de maneira adequada ou existe uma discriminação em relação às mulheres. Na política, da mesma maneira, existe também, apesar de até existir uma lei chamada Lei do Batom, existe inclusive até uma dificuldade de indicação dos cargos, das mulheres nesses cargos. A dificuldade de se encontrar lideranças... Mas, veja, esse é que é o grande ponto. O processo não é de identificar, é de fomentar. De fomentar e incentivar para aquelas pessoas. Porque você ficar numa situação passiva, onde você nunca apoiou, nunca houve o apoio, e aí simplesmente sentar e falar, bom, quem temos aqui para selecionar? Você tem que fomentar, esse processo tem que começar, e aí naturalmente essas pessoas vão alcançar os espaços. E neste ponto, desculpa que te interromper, mas a gestão atual do IASP no quesito mulheres é fantástica, porque eu nunca vi tanto evento para as mulheres, tanto aumento do quadro associativo neste quesito, né? Eu acho que está sendo feito um excelente trabalho neste sentido. A nossa visão é exatamente essa, de impulsionar esse processo, né? E aí, porque aí naturalmente esses espaços vão começar a ser ocupados. É evidente que existe gente capacitada no sexo masculino e no feminino para ocupar os cargos. Só que você precisa ter mais gente participando para que essas lideranças surjam, né? Então, o movimento do Instituto é um movimento, inclusive, de exemplo, né? Nós tivemos, nesse ano, na comemoração do Dia Internacional da Mulher, nós sempre fazemos um evento que é coordenado pela nossa diretora secretária, a doutora Raquel Preto, que é uma grande ativista desse tema. Aliás, muito ativa mesmo. Muito, E ela, no evento foi muito interessante, o nome explica tudo, era A Muralha Invisível do Preconceito. Esse era o nome do evento. E nós tivemos lá a presença da Luísa Trajano, que é uma empresária de absoluto sucesso, que tem um grupo de Mulheres para o Brasil, é um grupo que exatamente tem este movimento, mas que na classe jurídica não existia nenhum tipo de apoio. E agora nós temos a presidente do Superior Tribunal Militar, a Maria Elizabeth Rocha, que é a primeira mulher a presidir o tribunal mais antigo do país, o Superior Tribunal Militar. Ele tem 200 anos. Então você tem ali e uma mulher nas Forças Armadas. Nas Forças Armadas, claro. O que mostra que a questão da posição, numa situação onde realmente se busca a meritocracia,
ela não está ligada ao fato do sexo, né, efetivamente. Sem dúvida. Bom, falamos um pouco de solidariedade? Vamos lá. Vamos lá. O IASP, no final de 2013, reinstaurou o chamado Movimento Jurídico pela Solidariedade. Vamos agora dar continuidade a isso, um projeto que vem sendo bem relevante na sua gestão. O que o senhor me diz com relação ao Movimento Jurídico pela Solidariedade? Mais uma vez, né, é podermos unir esforços em prol de ações que são absolutamente necessárias com uma questão da responsabilidade social. Um grupo de nível de destaque, como tem o Instituto dos Advogados de São Paulo, ele poderia promover ações que beneficiassem a responsabilidade social. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um congresso. Este congresso ele vai se repetir este ano em novembro. E esse congresso ele foi movimentado pelas comissões de estudos. Então, foi em prestígio do trabalho feito pelas comissões de estudos. E esse congresso foi gratuito. As pessoas não precisavam pagar para participar dele. Nós tivemos cerca de 800 pessoas que participaram dos diversos painéis ao longo dos 2 dias de congresso. E nós fizemos um sistema de cotas de patrocínio, mas não para viabilizar o congresso, mas que este dinheiro fosse revertido para um projeto social. E nós escolhemos um projeto que é chamado Fada do Dente, que é um projeto que se destina pela polpa do dente de leite, você produz células que ainda é experimental, mas com grandes avanços para a cura do autismo nas crianças. Interessante, né? E eles desenvolvem esse projeto sem muitos recursos, e nós conseguimos arrecadar R$99 mil, né, o que deu para eles condições de 1 ano e meio de trabalho na estrutura que eles têm, patrocinadas por um movimento como esse. Ou seja, o Instituto com tranquilidade poderia fazer um congresso dele, um evento dele, mas ao movimentá-lo com esse propósito de que o recurso não iria para o Instituto, a pessoa não precisaria pagar, mas ela poderia apoiar com uma cota que reverteria para o projeto, fez com que nós atingíssemos o nosso objetivo de debate das questões jurídicas e ajudando um projeto de grande relevância como esse para as crianças que têm autismo. Então são ações como essa, a restauração do movimento jurídico pela solidariedade, é a força que nós temos como classe jurídica de poder também, além de cumprir o nosso papel, alterar e fomentar ações que são em benefício da sociedade. E eu acho que isso é um propósito de todas as pessoas que atingem cargos como você, que estão ali diante de possibilidades muito grandes de contribuir para o país, contribuir para as pessoas, né? A gente tem um momento em que a gente recebe muito e também contribui, né? Isso é uma prática muito necessária na maioria das organizações e não poderia ser diferente no Instituto dos Advogados de São Paulo, que tem aí seus 140 anos de existência. Aliás, eu tenho observado, particularmente tenho observado uma sensibilidade muito grande por parte das lideranças da advocacia. E uma união muito grande. Eu tenho visto nesses últimos anos, tenho visto que o presidente do IASP tem participado e tem atuado, né, não de uma forma política, mas de uma forma, claro, né, tem os seus compromissos políticos, mas tentando unir essas lideranças, sempre participando ali com muita sensibilidade, junto do Dr. Marcos da Costa, com o nosso presidente da ASP. Aliás, eu percebo, né, essa qualidade na gestão do IASP, né, quer dizer, essa união. Mas sabe, Leopoldo, o nosso compromisso é o compromisso de fazer o correto, com independência. Mas a independência não é fazer sozinho. A independência é você ter diálogo, você ouvir. Porque você muitas vezes não está caminhando da forma correta ou com a velocidade correta fazendo sozinho. Perfeito. Então você precisa ouvir. Né? E esse é o grande compromisso que o Instituto teve com a sua história e que nós estamos exatamente fazendo esse esforço de dialogar com
com os protagonistas. Agora, eu gostaria também de saber como que o Instituto acompanha a evolução dos cursos jurídicos no Brasil, que a gente vê cada dia um número maior de faculdades e um certo descontrole. Como que o Instituto ajuda nessa situação? Bom, a situação dos cursos jurídicos no país, ela é assim, a pior que se possa imaginar, né? Ela passou do ambiente crítico. Nós temos mais cursos no Brasil, faculdades com cursos de direito, do que o resto do mundo somado. Então, só esse número já denota um erro nessa estratégia. Isso faz com que nós tenhamos um número muito ruim, né, de aprovação em termos de exame de ordem. Né, o último ele teve uma aprovação melhor, mas é um número muito baixo, né, a média não chegava a 20% de pessoas que se aprovavam. Você é a favor do exame de ordem, claro. Não há dúvida nenhuma. Né. Essa questão é muito levantada. Aliás, e respondendo a pergunta familiar de forma muito objetiva, o que então o Instituto... O cenário é péssimo. O presidente do Conselho Federal, Marcos Vinícius, conseguiu, numa gestão importantíssima, com o Ministério da Educação, suspender a criação dos novos cursos jurídicos, até encontrarmos um chamado marco regulatório. O Instituto participou desses debates intensamente, houve uma audiência no Instituto com o presidente do Conselho Federal e os diretores das principais faculdades, participamos de debates com o MEC, apresentamos a nossa sugestão. E a nossa sugestão é também criar um filtro de ingresso nos cursos jurídicos, porque nós já temos um filtro da saída. Qual é esse filtro da saída? Para quem vai advogar, exame de ordem. Para quem não vai advogar, concurso. Tá certo? Ele vai prestar um concurso. Agora, se ele não tem um filtro de ingresso, ele é jogado para esse mercado sem nenhum tipo de responsabilidade. Né? Então, esta é uma maneira, talvez um pouco, de tratar o assunto de uma forma muito mais objetiva, independente de se melhorar a matriz curricular, as matérias que vão ser dadas para tornar o curso mais contemporâneo, formar pessoas que vão tratar das questões que são hoje as questões mais palpitantes. Mas o mais importante é ter garantir de forma objetiva que você tem um bom ensino jurídico. Como ele vai ser muito heterogêneo, naturalmente, porque são pessoas diferentes, o ser humano e graças a Deus que ele é heterogêneo, não há dúvida que ainda o único critério é um critério de exame, é um critério de provas, né? E ele tem que ser instalado também no ingresso, no nosso modo de ver, no ingresso da faculdade, para já não criar uma ilusão da pessoa que entra na faculdade achando que ela vai se formar, né, e ter algum espaço em relação àquilo, ou como a gente vê muitas vezes, ela fazendo aquele curso só para melhorar o currículo dela, né, quando não é o propósito efetivamente de quem presta um curso de direito. E uma coisa que eu gosto muito de perguntar, principalmente ao final do programa, o senhor é um advogado hoje renomado, além de ser presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, mas também para auxiliar os nossos jovens que estão aí na Faculdade de Direito a tomarem a sua decisão com relação à carreira. Quais são as vantagens, na sua opinião, de seguir a carreira da advocacia em si e não da magistratura ou da promotoria ou outras carreiras atreladas ao direito? A advocacia, o que o motiva? A maior motivação é a liberdade que o advogado tem. O advogado tem uma liberdade que nenhum outro tem, em todos os sentidos. Tanto de organização da vida dele, né, como eleger os temas que ele vai escolher para estudar. Então, esse elemento da liberdade do advogado, ele é muito mais difícil. Por quê? Porque ele não se relaciona exclusivamente com o cliente, ele se relaciona com o juiz, com o cartório, com o advogado da outra parte, com a estrutura que ele tem no escritório. Então, é muito mais complexo. Mas, evidentemente, maior a dificuldade, maior o desafio, maior a recompensa. E não estou dizendo exclusivamente financeira, efetivamente. Sim. É a recompensa no ponto de vista de crescimento pessoal e ser um profissional que faça a diferença no seu contexto social, no seu contexto familiar. A advocacia dá essa condição, sem dúvida nenhuma,
que nenhuma outra profissão nos dá. A advocacia está no caminho certo? Ela está encontrando o caminho. Ela está encontrando o caminho dela. O programa Questão de Justiça recebeu o Dr. José Horácio, presidente do IASP, e recebi a incumbência de terminar o programa, mas por uma questão de sensibilidade, principalmente pelos assuntos tratados, e por estarmos numa mesa de debates, falando do Instituto, com dois membros do IASP. Então, eu gostaria de deixar o fechamento do programa de hoje com a nossa profissional, a Fabiana, que também é uma sumidade no mundo do direito e é membro do IASP. Então, deixo com a Fabiana o fechamento do programa, esse programa que discute direito, que discute assuntos relacionados à justiça, mas é um assunto que está ligado à sua vida, ao seu dia a dia. Então, deixo com a Fabiana. Bom, eu gostaria de encerrar o programa, então, agradecendo a presença do meu querido colega Leopoldo, presidente da nossa OAB Tatuapé, que muito nos honra aqui na nossa mesa de debate. A presença do Dr. José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo e exímio advogado, militante, certo? Agradecer a oportunidade que tivemos de falar um pouco, contar um pouco a história do Instituto, para quem não conhece, e para quem tiver maiores curiosidades, inclusive pela parte histórica, temos aí em breve a comemoração dos 140 anos e a publicação de uma obra de renome. Gostaria de falar alguma coisa, doutor José Horácio? Eu queria realmente agradecer a oportunidade, o esforço que o Instituto tem feito de, apesar de nosso trabalho ser um trabalho desenvolvido internamente, mas de impactar e melhorar as práticas jurídicas e o que nós podemos fazer em favor da sociedade. As pessoas podem conhecer um pouco mais do Instituto pelo site dele, que é o www.iasp.org.br. Podem ali acompanhar as nossas atividades e também o resultado do nosso trabalho. Muito obrigada.